E ó, palavras têm força, elas podem acolher, curar, incentivar, mas também pode ferir, afastar, machucar. No mês dedicado, então, à conscientização à saúde mental, é muito importante a gente refletir sobre o poder que existe naquilo que falamos, como falamos e ouvimos no dia a dia. Não é mesmo? Por isso que o nosso querido amigo pastor Maurício está aqui com a gente mais uma vez. E estava sumido. Tá? Você demorou muito para voltar. Tudo bem, Maurício? Amém. Prazer estar aqui. Deus abençoe a todos. Muito bom estar aqui. E eu comecei falando do programa sobre empatia, né? Como que as pessoas... Está faltando essa questão de empatia com o outro ser humano. Às vezes com a gente mesmo. E eu acho que tem tudo a ver hoje com a nossa força na palavra, não é, pastor? O mundo virou uma correria. E nessa correria, com tanta cobrança, com tantas informações, a gente vai perdendo um pouquinho o foco de quem está ao nosso lado, da importância, do valor da comunicação, de conversar. E a comunicação é tudo. Na verdade, a nossa vida, ela é construída pela nossa comunicação. A maneira que nós comunicamos, a maneira que nós conversamos, é essencial para você ter uma boa saúde mental, para você ter uma boa saúde social, para você poder se desenvolver, crescer e prosperar no ambiente de trabalho. Quanto tempo uma pessoa passa no ambiente de trabalho? Nossa! É extremamente importante ter uma boa comunicação. Saber conversar, saber falar, saber ouvir. E muito da comunicação também é reativo. Às vezes a pessoa ela quer que, de repente, alguém converse bem com ela, seja o cônjuge, seja um filho, seja às vezes no ambiente de trabalho. A pessoa quer que os outros se comuniquem bem com ele, mas ele não se comunica bem com as pessoas. Então é essencial. Comunicação é extremamente importante para a nossa vida, para a nossa existência. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é porque a gente está aqui à frente de vocês que a gente sabe se comunicar, não, tá? Comunicar, gente, é estratégia. Vocês não têm noção. Cara, ele muda. O jeito que você fala com uma pessoa muda muito. Agora, você imagina, pastor, uma pessoa que sofre com depressão, com ansiedade, né? Para você falar com essa pessoa, ou para essa pessoa falar com você, você vai ter que ser muito mais habilidoso ainda, né? Você tem que ter muito mais cuidado ainda. Por isso que a gente fala que nesse mês de outubro a gente está querendo levar essa conscientização, porque em setembro a gente não consegue se comunicar com essas pessoas. Comunicar é uma arte. Eu penso assim, tem uma frase que diz assim que tem coisas que você não consegue recuperar. Uma flecha que foi lançada, uma oportunidade que foi perdida e uma palavra que foi falada. A palavra ela pode ser bendita ou mal dita. Essas duas palavras que definem uma vida boa de uma vida ruim, que é bênção e maldição, elas têm a ver com palavra. É interessante quando a gente olha para o ambiente bíblico, por exemplo. Todas as coisas foram criadas, foram construídas por meio da palavra. Então a palavra ela é essencial na nossa vida. E uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente está se comunicando, está conversando com alguém, qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa meta. Por exemplo, na família, no relacionamento, porque às vezes a gente se deixa levar por uma emoção, por alguma coisa que não deu certo. De repente, a vida está atrapalhada no trabalho, nos negócios, nas finanças, e a gente acaba trazendo, através das nossas palavras, sofrimento e distúrbio para as nossas próprias relações. Para você ter uma ideia, grande parte dos relacionamentos, dos casamentos, eles são desconstruídos por conta de palavras. Vai minando, vai destruindo, vai ferindo, vai machucando, né? E chega num ponto que não dá mais para caminhar. Então, é muito importante você entender o valor, a importância de cada palavra que sai da sua boca. Porque a palavra, ela pode ser remédio, mas ela também pode ser veneno. E é muito legal o pastor falar isso, porque assim, quando a gente fala que a gente não sabe se comunicar, é porque a gente não sabe o que está falando, a gente não sabe falar, né?
Às vezes você tá lá braba porque o seu marido ou seu filho, independente de quem for, deixou a toalha em cima da cama, deixou a pia suja, aquele sapato jogado em qualquer lado. E aí o que você faz? Você estoura. Você estoura e você vai falar com a pessoa de uma maneira agressiva. E isso vira uma bola de neve. Então, assim, eu peço, pastor, né? Agora eu vou falar de mim, sabedoria todos os dias. Para quê? Para que Deus coloque na minha boca as palavras certas. E olha que saiu umas erradas, hein? E olha, minha gente, que de vez em quando eu dou umas turbinadas, porque a gente é ser humano. A gente vai errar e tá tudo bem. Só que o mais legal disso tudo é você ter a consciência que você errou e que você pode melhorar na próxima vez. Nós temos um recurso, né? Que é o pedido de perdão. Não é? Né? E o recurso também de perdoar, né? O que você falou é extremamente importante. Na nossa caminhada, na nossa convivência, nós vamos errar, nós vamos falhar. Por mais que eu ame a minha esposa e que eu deseje o melhor para ela e que eu procure fazer algo para agradar, mas tem algum momento, num nervosismo, em alguma situação, que de alguma forma eu acabo agredindo, acabo colocando uma palavra de uma maneira que não deveria ter sido colocada. E isso acaba machucando. Então, em algum momento acontece isso e a gente precisa entender o outro. Às vezes até evitar uma conversa em algum momento, sabe, tirar um tempo, né? Uma pausa. Contar até 10. Contar até 10, tomar um copo d'água, toma 1 litro de água. Mas o importante é a gente preservar os nossos relacionamentos e saber sobre a importância e o valor da palavra. Tem uma situação que é atribuída até a Sócrates, o filósofo, que diz que um dia um dos discípulos dele chegou para ele e falou: eu tenho algo para te contar. E ele falou: você já passou pelas 3 peneiras? Aí ele falou: mas que peneira? Que negócio de peneira que é esse? A primeira peneira, a peneira da verdade. O que você tem para me falar é verdade? O que você está querendo me falar é verdade? Porque se não for verdade, se você não souber que é uma verdade, então não me fale. A segunda peneira, o que você tem para me falar é algo bom? É algo positivo? É algo que agrega? Segunda peneira. E a terceira peneira, o que você tem para me falar é útil? Vai servir para esse momento? Nós vamos poder utilizar para alguma coisa? Já ficou tudo lá na segunda. Na hora que ele falou isso, ele olhou, o discípulo dele já tinha baixado a cabeça, já tinha saído, já tinha ido embora. E esse é um ponto importante para a gente fazer essa autorreflexão. O que eu vou passar para frente, o que eu vou falar, é verdade? Porque imagina que às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado até pelas redes sociais hoje, sim. Porque de repente você recebe uma informação, você fica tão empolgado e você já passa aquilo para frente e dali 20 minutos você descobre que aquilo não era verdade. E agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com isso? É que nem aquela pessoa que falou de alguém e aquilo se divulgou pela cidade, acabou estragando a vida da pessoa e depois descobriu, foi lá pedir perdão, a pessoa diz: eu te perdoo, mas você vai precisar fazer um negócio. O quê? Pega um travesseiro de pena e sobe da montanha. Subiram os dois na montanha, ele falou: tá, o que eu faço? Abre o travesseiro de pena. Daí falou: agora solte as penas. Aí o vento foi levando pena para todo lado. Aí falou: tá, e o que eu faço agora? Vai e pegue todas as penas. Que jeito? Aí a pessoa falou: não tem jeito, não consigo pegar as penas. Aí ele disse: então, da mesma forma, o que você fala, você é livre para falar, mas você tem controle até você falar, mas depois você não tem mais controle sobre o que você falou. Caramba! Isso é muito sério. E é muito importante a gente... Ninguém gosta de ser difamado e não tem sentido isso. E agora, pior do que você ser difamado é você difamar. É você falar mal de alguém. Então, é verdade? Não, não é. Então, para aqui. É verdade. Tá, ok, é verdade. Mas não basta apenas ser verdade para falar. É algo que é bom? Porque se é algo que é ruim, por que eu vou levar para frente? O mundo está tão complicado, as pessoas estão tão antagônicas, né? Tanto conflito, tanta discussão, as pessoas não conseguem mais sentar, muitas pessoas para conversar, para dialogar, e a gente precisa retomar isso. A importância, o valor do diálogo, fazer o que a gente está fazendo aqui, conversar. Nós não precisamos gostar da mesma cor, nós não precisamos torcer para o mesmo time,
Nós não precisamos ter a mesma ideologia, o mesmo pensamento. Mas a gente tem que se nem mesmo respeitar. até a mesma fé, mas a gente pode sentar e se tratar como irmão, se respeitar Claro. e aprender um com o outro. Desde que nós estejamos prontos para ouvir, né? É o que a Bíblia fala. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, se a gente ouvisse mais e cuidasse mais das nossas palavras, ia mais longe. Ó, e se você quer ouvir mais essas palavras, mas é só para os meninos, tá? Depois a gente consegue no YouTube o link, tá? Hoje o pastor Maurício está com aquele grupo dos homens, né? Homens com Propósitos. Hoje o encontro acontece lá no Giardino, eventos na Avenida Euclides da Cunha, número 127. Um encontro fantástico, transformador. Começa às 18h30 com coffee break e depois tem a reunião. É totalmente gratuito e lá tem 3 pilares. O Encontro de Homens com Propósito nasceu em Maringá. Hoje está espalhado pelo Brasil, mas nasceu em Maringá. Nós temos 3 pilares fundamentais. Lá não se fala de dinheiro, não se fala de religião, pode ficar tranquilo, e não se fala também de política. Certo? Então, esses temas... E futebol também, cada um torce para o seu time, tá? O importante ali é a gente refletir sobre a palavra, algo importante, o ensinamento. Aliás, hoje nós vamos estar falando sobre precipitação e imaturidade. Hoje o tema é extremamente importante. Mulher, você que está aqui acompanhando, teu marido é precipitado e imaturo? Teu filho? Manda ele lá. Manda ele lá, Giardino 6h30. Beijo! Tchau pra vocês, tá? Deus abençoe. Fica com a nossa programação.